Feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor. Eu vou começar orando antes de fazer a leitura da palavra. Mas eu não quero orar sozinho no sentido de que eu oro, você concorda aí. Eu quero que você ore. Clame ao Senhor nessa noite, como você já tem feito outras noites também. Não é a primeira vez que você vai fazer isso, mas clame ao Senhor de maneira especial agora. Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero receber a porção da Tua palavra. Porção essa, ó Deus, que será suficiente, porque ela é viva, poderosa e eficaz, para trabalhar no meu coração, para já me transformar nessa semana e me dar, ó Deus, mais motivo ainda para caminhar na Tua presença. Então coloque-se diante do Senhor sinceramente, clame a Ele, para que o Senhor fale com você, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale com a sua igreja. E agora eu quero então orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra será lida, nela nós meditaremos agora. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela não vai voltar, ó Deus, não voltará para Ti sem antes realizar a Tua vontade. E eu sei que nesta noite pessoas aqui precisam ouvir essa palavra. Eu preciso, ó Deus, desta palavra porque ela vai me desafiar a viver uma vida de esforço na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos o Teu caminho, que é o único caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos na verdade, porque só o Senhor é a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entendermos mais e mais a Tua palavra, não sermos apenas bons ouvintes, como ouviremos agora, mas que sejamos praticantes desta palavra, e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome, e segundo a ação do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Feito isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 22 até o versículo 30, faremos a leitura destes versículos. Aqui eu poderia já até pelo próprio texto, você deve estar acompanhando já aí na sua Bíblia, o título, né, dessa parte, que é a porta estreita, mas eu não vou dar o título de porta estreita. O título da mensagem desta noite é: esforce-se, tenha força, esforce-se. Amém? Não faz muito tempo eu trouxe uma palavra sobre você fazer bem feito as coisas, fazer com todas as suas forças, mas agora o Senhor, de uma maneira diferente, especial, Ele quer também nos trazer a palavra nessa noite, no sentido de que nós devemos procurar a cada dia, cada vez mais, nos esforçarmos. Diz assim a palavra do Senhor: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros,
e primeiros que serão últimos. Eu quero começar dizendo, talvez para espanto de alguns, ou até desespero, que nós teremos surpresas quanto à membresia do reino. Surpresas quanto à membresia no céu, ou dos céus. Ah, pastor, porque Jesus está dizendo nessa palavra, e numa outra ele diz ainda com mais ênfase, né? Que chegarão até ele no último dia aqueles que dirão, em seu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, nós anunciamos o teu nome, nós te servimos, e ele vai dizer que não os conhece. Mas essa palavra, ela acaba sendo talvez algo que assusta aquele que não está andando segundo o que Jesus mesmo aqui vai propondo a este que lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus, ele vinha de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém, fazendo isso com muita calma, com muita paciência, gastando tempo com os pecadores, com aqueles que os líderes religiosos não queriam, que eram os gentios, mas Jesus estava ensinando tudo a respeito do reino, até que alguém lhe faz essa pergunta, são poucos os que são salvos? Porque entre os teólogos judaicos, os fariseus, os doutores da lei, corria um ditado assim, todos de alguma forma serão salvos, só uns poucos que não serão, de tão desavergonhados que são, e não querem andar nos caminhos do Senhor, mas todos de uma certa forma serão salvos. Isso trazia o que para aquele povo? Um certo comodismo. Hoje, inclusive, nós vivemos um tempo que tem se pregado um evangelho que Deus, na última hora, no último tempo, vai passar uma régua assim e vai dizer, não, esse aqui tudo bem, aquele ali também, aquele lá não foi aquelas coisas, mas vem para o reino. Jesus prova por essa palavra que não acontecerá isso. Não há comodismo. Nós não podemos nos manter acomodados. Não, já entreguei minha vida para Jesus, estou salvo. Já estou servindo ao Senhor nesta igreja. Amém. Mas a palavra ainda diz que nós devemos nos mantermos firmes. O apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, despedindo lá, ele diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Nós precisamos nos manter firmados no Senhor. Aliás, é a prova que nós de fato entregamos a nossa vida a Jesus. Porque essa coisa de altos e baixos, uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo, outra hora eu quero fazer as coisas de Deus com excelência, outra hora não, outra hora eu quero estar na casa dele, outra hora não, uma hora eu quero vencer o pecado e não aceito, mas outra hora o pecado está tomando lugar na minha vida e tornando algo também até corriqueiro e normal, não prova uma vida de arrependimento. Jesus trouxe no pacote para a salvação do homem, e antes do seu sacrifício ele anunciou isso, que era necessário arrependimento. Aliás, o prenúncio do ministério de Jesus, através de João Batista, é que João Batista já ia anunciando à frente, adiante de Jesus. Jesus chega depois e ele fala, é a respeito dele que eu falava, é a respeito deste que eu falava, este que é o Cordeiro de Deus, este que tira o pecado do mundo, mas ele vinha num prenúncio já dizendo, arrependei-vos, não há evangelho verdadeiro sem arrependimento, não há vida com Deus, com Cristo ou em Cristo, da melhor maneira que você entender aí, sem arrependimento, não há. E é isso que Jesus está querendo dizer, porque nesta pergunta do versículo 23, que alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Ele esperava a resposta que eles já estavam acostumados a ouvir dos teólogos do seu tempo. Não, meu filho, todos de alguma forma serão salvos. Mas Jesus, no versículo 24,
ele responde de uma maneira que, aliás, ele não responde à pergunta, ele muda o sentido da curiosidade e vai de encontro a tocar o coração daquele que perguntou e de todos os que o ouviam, quanto a uma convicção pessoal, porque ele diz assim, olha a resposta de Jesus no versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Naquele momento, Jesus, que sempre denunciava aquele sistema religioso que dizia, faça o que eu falo, mas não olha muito para mim não, porque os fariseus não faziam o que eles mandavam os outros fazerem, né? Eles só falavam o que era para ser feito. Jesus naquele momento já estava olhando para aqueles homens que estavam ali pensando que já estavam salvos. Aliás, não é para hoje essa pregação, mas eles se baseavam de uma certa forma na promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, com relação a um povo escolhido, um povo eleito, um povo automaticamente salvo. Mas Jesus vem e diz, agora estabelece-se o reino de Deus, pelo sacrifício anunciado, e muito bem anunciado e profetizado por Isaías e outros profetas, que disse que ele seria, no caso Isaías, que ele seria moído pelas nossas iniquidades, o seu sangue seria derramado, o castigo que estava sobre ele traria a paz, e ele seria, que depois confirmado também em outros textos do Novo Testamento, que de fato ele é a reconciliação do homem com Deus. Até ali eles viviam nessa promessa de fé, mas agora Jesus começa a apontar que havia o estabelecimento de uma porta, e essa porta é estreita, e essa porta ela precisa se esforçar para passar por ela, e essa porta eu vos digo que muitos a procurarão para entrar e não poderão, porque eles não queriam acreditar que ele era o Messias, o enviado de Deus para a salvação da humanidade e salvação deles também. Eles queriam permanecer na velha aliança, mas Jesus estava dizendo aqui, há o estabelecimento de um novo caminho, que a palavra diz, né? Um novo e vivo caminho, que é Jesus. E isso está sendo posto diante de mim e de você nessa noite. Talvez você que entrou aqui hoje, ou que já frequenta a igreja, você que já serve ao Senhor, nem sempre para pensar que é preciso de fato olhar para aquilo que a salvação requer de nós, começando pelo que Jesus fala aqui no versículo 22, quando ele vai ensinando, vai falando, no versículo 23, vem a pergunta, quem entrará no reino de Deus? A resposta de Jesus ali deixou no ar o seguinte, não é aqueles que vocês pensam, não é bem aquilo que vocês pensam, mas aí Jesus começa a falar sobre a porta estreita, e chega até nós hoje o seguinte, o que a salvação requer de nós? O que passar por essa porta estreita requer de nós? Começando pelo que Jesus falou, o esforço, uma luta, concentrar a nossa atenção, a nossa força, porque a porta é estreita, e sempre haverá, por mais que você tenha anos de conversão, sempre haverá um apelo ao arrependimento. Você nunca pode passar um dia sem se colocar diante do Senhor e vendo que há algo para ser mudado na sua vida. Arrependa-se, porque você precisa focar nessa questão, colocar a força e a atenção a essa questão, que a salvação é um esforço. É um esforço. A salvação também requer de nós a urgência, porque tem muitas pessoas que pelo fato de virem à igreja, porque tem um contato com Cristo, um contato com a igreja, um contato só, não um compromisso, creem que já estão inclusos nesse pacote, já entraram neste reino,
Mas nós vemos que Jesus fala de uma urgência, porque a porta vai se fechar de repente. Hoje eu posso falar a respeito da volta de Jesus, nós não sabemos quando será, mas essa porta ela pode se fechar de repente, para qualquer um de nós aqui, por causa da morte, que é algo que nós não sabemos o dia, a hora, não esperamos, mas ela chegará até nós, ou a própria volta de Jesus. Um dia, quando isso acontecer, a porta se fechará. Também a salvação requer de nós uma união verdadeira com Cristo, porque ele diz aqui nos versículos abaixo, começando lá no 25, que não reconhecerá aquelas pessoas que apenas passaram pelo reino, mas que não se entregaram de fato ao Senhor Jesus. E também a salvação, ela requer, além dessa relação pessoal com Cristo, a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. E também há um apelo à ação renovadora do Espírito Santo, que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 4. Nós não podemos achar que da maneira que estamos, já está bom. Tem gente que chega ao ápice da vida espiritual e diz: eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu já vivi de tudo, e não sei onde eles arrumaram esse INSS espiritual, mas se aposentaram da vida cristã, da vida espiritual, e começam a dizer que agora vão viver no automático, na segurança da salvação. Eu sei que a salvação é segura, há segurança da salvação, eu creio pela palavra de Deus nisso, mas a renovação pelo Espírito de Deus, ela é diária. Todos os dias você precisa ser melhor. Todos os dias você precisa buscar mais do Senhor, para andar segundo a sua vontade. Todo momento você vai encontrar algo que precisa mudar. Porque nós não fomos glorificados ainda, né? A glorificação é só lá no céu. A salvação do Senhor nas nossas vidas é um ato, porque foi Jesus quem conquistou. A santificação é um processo, então toda a nossa vida nós temos que nos santificar, toda a nossa vida. Quando você pensa assim, eu tenho um problema com tal área, vou falar aqui, por exemplo, jovens, eu tenho um problema com a sexualidade, porque eu não sou casado ainda. Aí você casa e vem talvez um outro problema, que você vai falar: nossa, eu pensei que casado não tivesse. Tem. Aí depois você vai ficando mais velho, né? Acho que quando eu ficar mais velho, um monte de coisa vai acabar, né? Eu acho que eu não vou sentir vontade de fazer muita coisa, então eu vou errar menos. Mas tem cada velho mentiroso. Então sempre você vai percebendo que precisa de renovação. Porque nós somos carne, somos pó, somos limitados. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus que habita em nós. E não é uma ação para ser assim só empurrando, não, é uma ação de dentro para fora, que quando você passa ano após ano, é mais novo, meia idade, está mais velho, mas as pessoas vão dizer: é a mesma pessoa, sempre nos caminhos do Senhor, é a pessoa que está sempre firmada no Senhor. Outro dia eu encontrei uma pessoa de muitos anos, que passou por essa igreja, eu não era nem pastor dela ainda, e ele disse que encontrou um outro irmão aqui da nossa igreja. Eu vou falar agora, eu vou falar porque é coisa boa, gente. E ele falou assim: pastor, eu encontrei o irmão tal, inclusive ele está aqui hoje, eu não vou falar quem é. Ele disse assim: eu encontrei o irmão fulano de tal, pastor, ele continua o mesmo homem temente a Deus. Não é legal isso aí? É a certeza que esse irmão entrou pela porta estreita.
É uma certeza isso, gente. É um testemunho isso, de que esta pessoa, de fato, ouviu a voz de Jesus e entrou pela porta estreita. Ele não deixou para procurar na última hora, porque talvez não poderia entrar. Tem gente que procura na última hora e pela misericórdia e ação de graça, da graça de Deus, ainda consegue encontrar, mas é lá no leito de morte. Você quer esperar isso aí chegar? Você quer esperar esse tempo chegar? Você está acumulando talvez conhecimentos, vindo à igreja, mas não vivendo o evangelho de verdade, não vivendo com Cristo, mas está aí acumulando e pensando, qualquer coisa eu vou para a recuperação. Lembra da recuperação na escola? Vocês têm hoje. Nossa, a gente temia recuperação quando eu estudava, né? Ir para a recuperação, nossa, era terrível, era chato. Mas alguns pensavam o ano todo, falavam lá na classe, qualquer coisa eu vou para a recuperação. Na recuperação eu tiro nota. E tem gente que fica pensando que poderá ter essa oportunidade da recuperação. Jesus está falando aqui que muitos procurarão entrar e não poderão. Falando ainda sobre esforçar-se, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24. Jesus, ele responde à pergunta deste homem: Senhor, são poucos os que são salvos? Na expectativa que Jesus falasse: não, filho, fica no seu comodismo aí, muitos serão salvos, ou quase todos serão salvos. Mas Jesus responde: esforçai-vos, né? Olha o que 1 Coríntios 9, 24 fala a respeito desse esforço. Olha só: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Pensa comigo agora, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. No estádio, dependendo do esporte, tem lá dezenas de pessoas concorrendo a um primeiro lugar. Aí inventaram o pódio de segundo, terceiro, mas um dia uma pessoa falou para mim: só é o vencedor, é o primeiro. O restante é lambuja, né? Que foram enfiando lá o 2, o 3, tem lugar aí que vai até o 5º no pódio. Mas o primeiro lugar é o que todo mundo quer. O apóstolo Paulo aqui faz a menção de que nós devemos correr de tal maneira que alcancemos este prêmio, como se sendo o único prêmio a ser alcançado. Mas a gente sabe que Jesus morreu por todos, e aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, tá? Amém. Só que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, mesmo sabendo que vários chegarão ao mesmo prêmio, nós devemos correr atrás desse prêmio como se ele fosse só para mim. Só fosse um, para a humanidade toda. Olha como que o apóstolo Paulo aqui quer nos ensinar que amar ao Senhor, viver a salvação, dar valor ao sacrifício de Jesus e a essa salvação, é algo como se só tivesse o céu para uma pessoa, e eu fosse correr atrás disso. Se você passar a entender assim, você não vai levar a tua vida cristã, a tua vida na presença de Deus, de qualquer maneira mais. Você não vai pensar em ficar flertando com o pecado, porque você tem ouvido na internet, por aí, que é fato histórico, é isso, é aquilo. Tem os fatos históricos, tem tudo na palavra para a gente colocar hoje, mas assim, aquela questão de mudar a palavra, só para deixar você calminho, e você levar uma vida bem medíocre, bem abaixo da média, bem fraquinha, bem fria, espiritualmente falando. Não, o apóstolo Paulo diz que eu e você devemos correr para este prêmio, como se ele fosse um só, para o mundo todo, e eu quero chegar lá. Quantos aqui estão nessa pegada de correr atrás desse prêmio? Diga amém.
Amém, tá bom. Tem uns que tá pensando ainda. Mas é muito bom nós experimentarmos a presença do Senhor e andarmos nela. É muito bom andarmos nessa renovação que o Espírito Santo de Deus tem para mim, para você, para as nossas vidas. Porque hoje nós já não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e o Espírito aqui em Romanos 8,4 está maiúsculo para dizer que é o Espírito Santo de Deus. Nós já não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui quando Jesus fala no versículo 24, eu estou nele ainda, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Há uma relevância aqui para a gente prestar atenção no futuro do verbo procurarão, que é contrastado com o presente, esforçai-vos. O que Jesus quer dizer é, os que se esforçam agora entrarão. Os que se esforçam agora entrarão. Não há uma questão aqui que Jesus está falando sobre questão de exclusão do reino, que Deus vai escolher um, não vai escolher o outro. Não, não é isso. Mas há aqui também, inevitavelmente, uma questão do limite do tempo, quanto à oferta da salvação. E enquanto esta porta estiver aberta, há chance. Mas quando esta porta finalmente for fechada pela morte física ou pela volta de Jesus, aí será tarde demais. Será tarde demais. Não adianta depois, vamos encomendar a alma. Não, não tem mais. Passou. O tempo é agora. Aqueles que estão bem seguros, quero que você esteja seguro, não estou trabalhando aqui de maneira para você falar, não, o pastor está duvidando da minha fé, não, eu quero que você se sinta seguro. Mas para aqueles que estão seguros na salvação aí, na fé em Cristo Jesus, repense também a questão da sua renovação. Você tem se renovado diante do Senhor? Ou você nos últimos tempos tem acumulado tantas dores, tantas mágoas, tantas tristezas, tantas isso, tantas aquilo, que você tem impedido, inclusive, que a glória de Deus e a graça de Deus se manifeste na sua vida? Porque a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. O Senhor, nessa noite, quer fazer essa cura completa aqui, ó. Quer colocar todo mundo no eixo, na reta da porta, passar pela porta e sentir-se seguro nele, mas sempre buscando no Senhor renovação. Eu quero me renovar a cada dia, Senhor. Eu não quero ser o mesmo de ontem. Essa palavra ela é urgente e necessária para hoje. Outro dia eu vi um pastor falando, né? Que ele já é idoso já. Ele disse assim, eu nunca pensei que eu fosse precisar pregar para crente, no sentido de convencê-los a se manter no caminho. Porque eles não só deveriam andar no caminho, como trazer outros para o caminho. Dependendo do que você vai tratar, você fala para um ímpio, para uma pessoa incrédula, e a ação do Espírito Santo ali direta, enquanto você fala, enquanto você prega o Evangelho, que é o poder de Deus, amém? A pessoa se quebranta, a pessoa entrega a vida dela para Jesus, a pessoa começa a viver uma vida nova, aí de repente surge no meio da congregação um ou outro lá que, me convença que realmente é errado tal coisa. Tá essa moda agora, irmão. Há uma falta de porta estreita em alguns lugares aí. Há uma falta de uma pregação que diga, é aqui, ó. Quando Deus fala na sua palavra,
não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, Ele está nos apontando um caminho. Anda no centro da minha vontade. Anda no meio, no centro da minha vontade. O povo de Israel era sempre isso, o coração uma hora voltado a Deus, outra hora voltado a outros deuses, uma hora voltado à obediência a Deus, outra hora voltado ao pecado, e Deus vai lá e chama a atenção daquele povo e diz: não, vocês precisam parar de ficar com dois pensamentos. Nós precisamos, igreja, hoje saber o seguinte, que existe o caminho estreito, da porta estreita, e existe o caminho largo. Não tem esse coluna do meio, que é um desvio que você faz na vida cristã, mas lá na frente, Deus vai fazer alguma coisa. Olha o pastor Márcio lá esperando você lá na ponta, lá para puxar você pro... Eu não, eu vou para o céu, ó. Fica aí nos desvios para você, vê só. Ande na presença do Senhor e no centro. Ah, pastor, essa palavra é uma palavra dura. Eu não creio que é uma palavra dura. Para eles foi dura, tá? Foi dura, porque eles viviam no comodismo da salvação automática por eleição, por questão patriarcal, em Abraão, Isaac, Jacó, somos salvos. Mas para mim, quando eu vejo Jesus falando sobre a porta estreita, quando eu li esse texto, eu lembrei disso hoje. Eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. E quando eu li sobre a porta estreita, e quando depois eu li num outro lugar, Jesus falando do aprisco, que eu vou ler daqui a pouco com você, que Ele é a porta e Ele é aquele que mantém seguro, ou seguras, melhor dizendo, mantém seguras as ovelhas no seu aprisco. Eu não entendi essa porta estreita como uma ameaça, mas como um cuidado. Se de repente acabasse o culto aqui agora, e você saísse, colocasse o seu pé ali na calçada, e viesse um grande temporal, de repente, repentino, o que você faria? Automaticamente, seu carro está longe, e você acabou de sair daqui, o que você faria automaticamente? Voltaria. Porque a gente tem um negócio programado de segurança. E quando eu li sobre o aprisco um dia, bem novo, eu fiquei pensando nesse cuidado do Senhor de manter a gente bem perto dele, perto uns dos outros, um cuidado, algo que só Ele pode fazer. Há uns 10 anos, 12 anos, começou uma campanha nas redes sociais, bem no início lá do Facebook, 2010, 2011, começou uma campanha no Facebook, de uma galera que colocava uma gaiola, com um passarinho, e aí um passarinho saía, voando, cantando, piu-piu, piu-piu, nem sei se é isso que o passarinho faz. E aí outros dois ficavam na gaiola. Não sei quem viu essa imagem lá atrás. E aí a mensagem que vinha embaixo era os 2 passarinhos na gaiola dizendo: olha lá, ele saiu da igreja. E aí o passarinho lá fora voando, com outro pensamento: eu que sei o que é liberdade. Mais ou menos assim. Começar que o cara foi tão infeliz de postar isso aí, que eu vim, naquela época eu brigava, hoje eu não brigo mais em Facebook, vocês não vão ver. Naquela época eu brigava, eu era briguento. Aí eu fui lá e comentei embaixo assim: para começar, meu irmão, você colocou a figura errada, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar gaiola, você vai encontrar aprisco.
E aprisco é lugar de cuidado. Aprisco é lugar de segurança. No dicionário, no bom e velho dicionário, aprisco é um curral destinado ao abrigo de ovelhas e que também é redil. No sentido figurado, o dicionário da língua portuguesa diz que aprisco é o seio da igreja, onde os fiéis são as ovelhas. Aí eu coloquei isso lá. O cara que postou a gaiola, escreveu embaixo assim: pastor, como eu amo o senhor, e apagou a postagem. Até eu fico pensando se eu tenho que voltar a brigar ou não, porque valeu, né? Gaiola. Você não foi chamado para uma gaiola, você foi chamado para um aprisco. Essa porta estreita, que é Jesus. Esse caminho estreito é para te manter, é para me manter, é para nos manter alinhados com Ele. Não é uma questão que é porque é muita exigência. Quando fala de caminho estreito, logo pensa do que não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. Pense por esse lado, porque Jesus é a porta e estreita. Porque de fato não vai caber bagunça nesse caminho. Então ele precisa ser estreito, mas ao mesmo tempo é um caminho que traz segurança. Você sai na calçada, de novo a minha ilustração, começa um temporal, você tem toda a rua, toda a largueza da rua, das calçadas, para você correr da tempestade, mas você se lembra, eu acabei de sair da cobertura, você volta para cá. Olha o que João capítulo 10 fala. Vamos lá para João capítulo 10. João capítulo 10. Jesus, ele é o bom pastor. Eu vou fazer a leitura do 1 até o versículo 9. Mas depois eu vou dar ênfase ao 7 e ao 9. João capítulo 10, de 1 a 9. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Porque ele estava falando sobre ele ser o próprio bom pastor, e ele que era que dirigiria a partir dali todos os rumos do reino. E inclusive, os líderes religiosos não entenderiam isso mesmo. Mas vamos continuar aqui, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então você que talvez um dia já pensou assim: que negócio de porta estreita, de entrar por porta estreita, parece que está falando de uma coisa pesada, de uma coisa imposta, de uma coisa que não pode nada, não pode fazer nada. Você está falando do próprio Jesus, porque ele diz aqui: eu sou a porta. Eu sou a porta. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele estava falando inclusive aqui do sistema político e religioso daquela época. 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará, será salvo,
entrará e sairá, mas com quem? Com ele à frente, e achará pastagem. Nós não podemos mais andar sozinhos. Você e eu não podemos andar sozinhos. Uma vez que nós experimentamos o caminho do Senhor, uma vez que nós experimentamos passar por esta porta estreita, uma vez que nós experimentamos Jesus na nossa vida, nós não mais poderemos andar sozinhos. Ele precisa estar adiante. No versículo 25, 26, 27, que ele fala a respeito daqueles que não serão reconhecidos, porque deixaram para a última hora, mas eu já falei nessa mensagem em outros momentos. Depois ele fala sobre a perdição, no versículo 28, a perdição eterna. Mas no 29, ele fala a respeito de que muitos virão do Oriente, e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Versículo 30, contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Eles ficaram atônitos com essa palavra de Jesus, quando eles ouviram falar que os gentios iriam fazer parte em tudo isso. E glória a Deus, porque eu e você, olhando pela ótica bíblica, somos gentios, né? E hoje nós somos o Israel de Deus, por causa dessa promessa de Jesus. Ao passo que eles não só ficaram perplexos que os gentios seriam incluídos nessa salvação, neste caminho, passar por essa porta, eles ainda ficaram mais preocupados, porque Jesus fala que eles seriam excluídos. Então, vê-los excluídos e saberem que os desprezados gentios entrariam, deve ter causado neles um grande desconforto. Então esse desconforto, num bom sentido, ele precisa ser causado no meu coração e no seu coração hoje. Há quanto tempo nós conhecemos a palavra de Deus? Há quanto tempo nós falamos, declaramos que servimos ao Senhor? Mas qual de fato é o nosso envolvimento com Ele? O quanto nós temos realmente andado no centro da sua vontade. O quanto nós temos assumido que é a porta estreita, o caminho é estreito, porque também é um aprisco, é um lugar de cuidado, é alguém que cuida de nós, mas o que ainda nós estamos fazendo de errado, que a gente não consegue mudar? Porque aqui Jesus ele queria realmente impactar aqueles homens daquele tempo, que eles ficavam perdidos nessa questão. Não, a gente tem uma promessa, nós seremos automaticamente salvos, ou pelo menos quase todos nós seremos salvos, um ou outro que não, e Jesus vem e declara: é somente aquele que passa pela porta estreita. Hoje, no seu coração, você reconhece que já passou pela porta estreita? Responde para você: sim. Mas aí, o que a salvação requer? O que passar por essa porta estreita requer? Eu falei no meio da palavra aqui, e uma delas, ou bem no final, eu falei: renovação no Espírito de Deus. Nós estamos vivendo o ano do avivamento na nossa igreja. E realmente, estar na porta estreita, passar pela porta estreita, estar caminhando pela porta estreita é maravilhoso. E aqui nós temos como igreja um alvo: renovar a cada dia as nossas vidas no Senhor, no seu Espírito, para que a gente possa viver a novidade de vida que Ele tem para nós. Eu quero concluir que essa porta estreita, que é Jesus, porque lá em João 10 ele deixou claro que Ele é a porta. Ele é o amor do Pai. Por isso não há nenhuma intenção de Deus que quem passasse por esta porta estreita viveria somente debaixo
de exigências. A exigência é necessário, porque a mudança de vida precisa acontecer, mas a proteção do Senhor é o que me faz querer mais e mais permanecer neste caminho, andar por este caminho, conhecer mais e mais este caminho. Igreja, pense no que Jesus falou lá em João 10, eu ando na frente e elas ouvem a minha voz. Por que ainda a gente tem uma vida espiritual às vezes tão baixa, se Jesus está à nossa frente? Se Ele nos dá a direção, se Ele fala pelo seu Espírito Santo, que habita em nós, que nos faz a habitação do Deus vivo, hoje, todos os dias, através da sua palavra e a ação do Espírito de Deus, nós somos alimentados pelo Senhor todos os dias. Por que ainda muitos estão andando como se não estivessem passado, como se não tivessem passado pela porta estreita? Então eu quero que você pense isso nessa noite. Feche seus olhos. Se coloque diante do Senhor. Peça ao Senhor que fale com você agora. O que precisa ser mudado. O que precisa ser alterado. O que precisa ser dado nova direção, porque você estava talvez tomando uma direção contrária ao que o Senhor tem para você. Peça ao Senhor agora misericórdia, para que você mantenha-se firme neste caminho, para que você mantenha-se inabalável neste caminho. Coloque-se diante do Senhor. Mas eu tenho algo muito importante para falar também. Se você entrou aqui nesse lugar hoje e ainda não experimentou a entrega de vida a Jesus, você ainda não passou por essa porta. Você ainda não adentrou a porta estreita. E você não pode perder a oportunidade hoje de deixar essa porta se fechar. Deus está dando a oportunidade hoje para você de adentrar a porta. E isso acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. Ele vem habitar em você. Porque Ele diz, eu farei nele morada. Alguém nessa noite que ainda precisa entrar pela porta estreita e entendendo a palavra dessa noite, porque não quer ficar fora, não quer andar fora dos caminhos do Senhor, não quer andar distante do único caminho, da verdade e da vida que é Jesus, mas antes quer entregar a sua vida a Ele. Levante uma de suas mãos aí onde você está, eu quero orar por você. Alguém nessa condição que quer entregar a sua vida a Jesus, porque ainda não passou pela porta estreita, levante uma de suas mãos, eu quero orar. Alguém que necessita de reconciliação, porque hoje, olhando para a vida que tem levado, está aquém, distante da porta. Nós temos, por exemplo, o exemplo, do filho pródigo, da parábola de Jesus, de um filho que deixa a casa, mas depois reconhece que tinha pai, que tinha casa e retorna. Talvez a sua situação hoje é essa, você precisa retornar à porta estreita. Talvez você foi tomado por modismo, estava compactuando com as coisas do mundo, porque alguém falou para você que não era bem assim, que não era errado, porque a Bíblia hoje ela precisa ser mudada, e você então estava levando muito a sério, e você acabou se envolvendo com as coisas deste mundo. Hoje a palavra para você é de reconciliação, mas você precisa se arrepender. Há alguém nessa situação que quer se reconciliar com o Senhor? Levante uma de suas mãos também. Amém.